Foi talvez em meados de janeiro deste ano que eu olhei pela primeira vez para cima e vi a marca na parede. Para fixar uma data é preciso lembrar o que se viu. Por isso eu penso agora no fogo, no véu de luz amarela sobre a página do meu livro, na jarra de vidro redonda na mesa. Sim, tínhamos acabado de terminar nosso chá, pois eu lembro que eu estava fumando quando olhei para cima e vi a marca na parede pela primeira vez. Olhei para cima, através da fumaça do cigarro, e meu olhar foi alojar-se por um momento na chama. E aquela velha fantasia da bandeira carmesim tremulando na torre de um castelo me veio à mente. Mas, para meu alívio, a fantasia foi interrompida pela visão da marca, porque é uma fantasia antiga, uma fantasia automática, constituída talvez na infância. A marca, negra, na parede branca, era pequena e arredondada. Quanto à marca, não estou certa. Não creio, afinal, que tenha sido feita por um prego. É muito grande e redonda para ser de prego. Eu poderia levantar-me, mas se o fizesse, para a olhar, é quase certo que não saberia dizer exatamente o que é. Porque, uma vez feita uma coisa, ninguém nunca sabe como aconteceu. Ah, meu Deus! O mistério da vida, a inexatidão do pensamento, a ignorância da humanidade. Para mostrar como é pouquíssimo o controle que temos sobre nossas posses, deixem-me enumerar apenas algumas das coisas perdidas em nosso tempo de vida. A começar por 3 caixas azuis de ferramentas para encadernação de livros, que sempre me pareceu a mais misteriosa das perdas. Depois houve as gaiolas de pássaros, o quadro de bugigangas, o realejo. Tudo se foi, e também joias. Como é preciso aparar e raspar para ter certeza. Espanta é que eu tenha roupas no corpo, que me sente rodeada neste momento de móveis sólidos. Porque se quisermos comparar a vida de alguma coisa, temos que equipará-la a ser levada pelo metrô a 80 km por hora, desembarcando no outro extremo sem um único grampo no cabelo, lançada totalmente nua aos pés de Deus, com o cabelo voando para trás como o rabo de um cavalo de corrida. Sim, isso parece expressar a rapidez da vida, o gasto perpétuo e a perpétua recuperação. E tão por acaso, tão a esmo. Mas, após a vida, a queda lenta dos galhos verdes e grossos, para que o cálice da flor, à medida que vira,
banhe-no de luz vermelha e púrpura. Porque, afinal, não se há de nascer lá como se nasce aqui, sem defesa e sem fala, incapaz de focar os olhos, agarrando-se às raízes da grama, aos pés dos gigantes? Quanto a dizer o que são árvores, o que são homens e mulheres, ou se existe tais coisas, isso não estaremos em condições de fazer por 50 anos ou mais. Não haverá nada, a não ser espaços de luz e escuridão, cruzados por galhos grossos e talvez bem altos, traços em formas de roseta de uma cor indistinta, rosas pálidos e azuis, que se tornarão, com o passar do tempo, mais definidos, mais... não sei o quê. E, no entanto, a marca na parede nem chega a ser um buraco. Pode até ter sido causada por alguma coisa arredondada e preta. A árvore perto da janela bate de leve na vidraça. Quero pensar com calma, em paz, espaçosamente, nunca ser interrompida, nunca ter de me levantar da cadeira, deslizar à vontade de uma coisa para outra, sem nenhuma sensação de hostilidade, nem obstáculo. Quero mergulhar cada vez mais fundo, longe da superfície, com seus fatos isolados, indisputáveis. Firmar-me bem, deixar-me agarrar à primeira ideia que passa. Shakespeare. Bem, tanto faz ele ou outro. Um homem que solidamente sentou-se numa poltrona e olhou para o fogo, e assim uma chuva de ideias caiu perpetuamente de algum céu muito alto para atingir sua mente. Ele, abaixando a cabeça, apoiou a testa na mão, e os outros, olhando pela porta aberta, pois supõe-se que essa cena aconteça numa noite de verão. Mas como é enfadonha essa ficção histórica. Não me interessa em nada. Bem que eu gostaria de dar com uma linha de pensamento agradável, uma linha que indiretamente refletisse crédito em mim. Pois tais são os pensamentos mais agradáveis e muito frequentes, até mesmo nas mentes de modestas pessoas que sinceramente acreditam que não gostam de receber elogios. Não são pensamentos diretamente autoelogiosos, e essa é que é a sua beleza. São pensamentos como este. E então entrei na sala. Eles estavam falando de botânica. Falei da flor que eu tinha visto crescendo no monte de lixo, no quintal de uma casa velha. A semente, disse, deve ter sido plantada no reinado de Carlos I. Que flores ocorriam no reinado de Carlos I? Perguntei. Mas não me lembro da resposta. Flores altas, com pendões roxos, talvez, e por aí vai. O tempo todo estou vestindo a figura de mim mesma, em minha própria mente, em namoro furtivo. Não a adorando abertamente, pois se o fizesse, eu deveria considerar-me em erro e esticar a mão de imediato para, em autoproteção, apanhar um livro. É curioso como instintivamente protegemos nossa própria imagem de idolatria ou de qualquer manipulação que a possa tornar ridícula ou diferente demais do original, para que ainda acreditem nela. Ou isso não é, afinal de contas, tão curioso assim? É uma questão de grande importância. Suponha-se que o espelho se despedace, que a imagem desapareça e que a figura romântica com o fundo verde da floresta a envolvê-la não esteja mais lá. Mas apenas aquilo, a casca de uma pessoa que é vista por outras. Que mundo raso, árido, proeminente, sem ar ela se torna. Não um mundo no qual viver. Quando nos encontramos face a face nos ônibus e trens subterrâneos, é no espelho que nós estamos olhando, o que explica a vaguidão, o brilho de vidro em nossos olhos.
E os romancistas do futuro dar-se-ão cada vez mais conta da importância dessas reflexões, pois claro está que não há só um, mas sim um número quase infinito de reflexões. São essas profundidades que eles irão explorar, esses os fantasmas que perseguirão, deixando a descrição da realidade cada vez mais fora de suas histórias, já contando com um conhecimento dela, como fizeram os gregos e talvez Shakespeare. Mas essas generalizações são muito inúteis. Basta o timbre militar da palavra, que lembra editoriais, ministros de gabinete, toda uma categoria de coisas que, em criança, tomávamos pelo que podia haver de mais sério, de mais grave, de mais importante, e das quais não se podia escapar, a não ser sob o risco de inominável da nação. As generalizações trazem de volta, de alguma forma, o domingo em Londres, os passeios nas tardes de domingo, os almoços de domingo, e também modos de falar de mortos, roupas, hábitos, como o hábito de se sentarem todos juntos numa sala até certa hora, embora ninguém gostasse disso. Havia uma regra para tudo. Quão chocante, no entanto, quão maravilhoso descobrir que essas coisas verdadeiras, os almoços de domingo, os passeios de domingo, as casas de campo e as toalhas de mesa, não eram afinal tão verdadeiras assim, sendo de fato meio fantasmais, e que a danação que se abatia sobre quem não acreditava nelas era apenas uma impressão de liberdade ilegítima. O que agora toma o lugar dessas coisas, pergunto-me, dessas coisas importantes e sérias? Talvez os homens, caso você seja mulher, o ponto de vista masculino que governa nossas vidas, que fixa o padrão, que estabelece a ordem de precedência de Whittaker, a qual desde a guerra se tornou meio fantasma, suponho eu. Para muitos homens e mulheres, e que em breve é lícito esperar, será motivo de riso na lata de lixo para onde vão os fantasmas, os bufês de mogno e as gravuras antigas, deuses e demônios, o inferno e assim por diante, deixando-nos a todos uma impressão intoxicante de liberdade ilegítima. Se existe liberdade. Sob certas luzes, essa marca na parede parece, na verdade, se projetar da parede. Não é perfeitamente circular, não posso ter certeza, mas parece lançar uma sombra perceptível, sugerindo que, se eu corresse o dedo para baixo naquela faixa da parede, a um certo ponto ela iria subir e descer por um montículo, liso, podendo ser túmulos ou acampamentos. Dos dois eu preferiria que fossem túmulos, desejando a melancolia, como a maioria dos ingleses, e achando natural, ao fim de uma caminhada, pensar nos ossos esticados que há embaixo da terra. Deve haver algum livro sobre isso. Algum antiquário deve ter escavado essas ossadas, dando-lhes depois um nome. Que espécie de homem, pergunto-me, é um antiquário? A maioria é de coronéis reformados, creio eu, guiando grupos de trabalhadores idosos até o cume e correspondendo-se com o clero, o qual lhes dá um sentimento de importância, e a comparação de pontas de flechas necessita de longas viagens às cidades da região. Necessidade agradável, tanto para eles quanto para suas velhas esposas que querem fazer uma geleia de ameixa ou uma faxina no escritório. E tem todas as razões para manter essa grande questão de acampamento ou túmulo sem suspensão perpétua. Enquanto o próprio coronel sente-se satisfatoriamente filosófico ao acumular evidências sobre os dois lados da questão.
É verdade que ele finalmente se inclina a crer no acampamento e, quando se opõe à sua hipótese, redige um panfleto que está a ponto de ler na reunião trimestral da sociedade local quando um infarto o derruba. E seus últimos pensamentos conscientes não se reportam à mulher, nem aos filhos, nem ao acampamento e àquela ponta de flecha que agora está na vitrine do museu da cidade, junto com o pé de uma assassina chinesa, um punhado de pregos elisabetanos, muitos cachimbos de barro Tudor, um fragmento de cerâmica romana e o copo em que Nelson bebeu vinho, provando realmente não sei o que. Não. Nada é provado, nada é sabido. E se eu me levantasse nesse exato momento e me certificasse de que a marca na parede é, na verdade, como devo dizer, a cabeça de um velho prego gigante, cravado há uns 200 anos e que agora, devido ao paciente atrito causado por muitas gerações de faxineiras, apontou a cabeça por cima das camadas de tinta para dar a sua primeira olhada na vida moderna, captando-a numa sala, o que eu ganharia? Conhecimento? Tema para a especulação posterior? Quer em pé, quer sentada, quer sem me mexer, eu sou capaz de pensar. E o que é o conhecimento? O que são nossos homens de saber, senão descendentes de bruxas e eremitas que se acocoravam em grutas e nas matas, preparando suas beberagens de ervas e anotando a linguagem das estrelas? Quanto menos os respeitamos, à medida que nossas superstições se reduzem e aumenta nosso respeito pela beleza e a saúde mental. Sim, poder-se-ia imaginar um mundo muito agradável. Um tranquilo mundo espaçoso, com flores bem azuis e vermelhas pelos descampados. Um mundo sem professores, sem especialistas, sem zeladores com perfis de polícia. Um mundo que se pudesse cortar com o pensamento, como um peixe corta a água com suas nadadeiras, roçando em talos que pendem suspensos sobre ninhos de ovos brancos do mar. Como é tranquilo aqui embaixo, enraizado no centro do mundo e olhando para cima, pelo acinzentado das águas, como com seus repentinos fachos de luz, com seus reflexos. Se não fosse o almanaque do Whittaker, se não fosse a ordem de precedência. De fato, agora que fixei o olhar nela, sinto que me agarrei a uma tábua de salvação. Eis aqui uma coisa concreta, definida. Assim, despertando de um sonho de horror à meia-noite, logo a pessoa acende a luz e se mantém quieta, adorando o gaveteiro, adorando a solidez, adorando a realidade, adorando o mundo impessoal que é a prova de alguma existência que não a sua. É disso que queremos estar seguros. A madeira é uma boa coisa na qual pensar. Vem de uma árvore. E as árvores crescem e não sabemos como crescem. Por anos e anos elas crescem, sem nos dar nenhuma atenção em campinas, em florestas e à beira dos rios. Coisas nas quais, sem exceção, nós gostamos de pensar. As vacas dão chicotadas com o rabo. Gosto de pensar nos peixes que balançam contra a correnteza como bandeiras ao vento. Gosto de pensar na árvore em si. Primeiro, na íntima e seca sensação de ser madeira. Depois, na trituração pela tempestade. Depois, na lenta, deliciosa penetração de seiva. Gosto de pensar nisso também nas noites de inverno, quando me ergo no campo vazio com as folhas todas dobradas. Uma a uma, as fibras estalam sob a imensa pressão fria da terra e vem então o temporal mais recente, os galhos mais altos caindo, cravam-se na terra de novo e fundo. Nem assim a vida acaba. Para uma árvore, ainda há 1 milhão de vidas pacientes e atentas em todo o mundo. Em quartos de dormir, em barcos, no assoalho,
forrando salas onde homens e mulheres sentam-se depois do chá para fumar seus cigarros. Está cheia de pensamentos tranquilos. Bem que eu gostaria de pegar cada um deles separadamente, mas alguma coisa está atrapalhando. Onde é que eu estava? De que é mesmo que se tratava? Uma árvore? Um rio? A região dos Downs? O almanaque de Whittaker? Tenho de me levantar para ver em pessoa o que é realmente essa marca na parede. Um prego? Uma folha de roseira? Uma racha na madeira? Aqui está mais uma vez a natureza em seu velho jogo de autopreservação. Entendo o jogo da natureza. Sua prontidão para agir como modo de interromper qualquer pensamento que ameace agitar ou causar dor. Daí provém, suponho, nosso leve desprezo aos homens de ação. Homens, presumimos que não pensam. Seja como for, não faz mal ficar olhando para uma marca na parede. Para pôr um ponto final nos nossos desagradáveis pensamentos. Eu não consigo me lembrar de nada. Tudo está se movendo, caindo, deslizando, sumindo. Há uma vasta sublevação da matéria. Alguém está de pé acima de mim e diz: vou sair um instante para comprar um jornal. Hã? Se bem que nem adianta comprar jornais. Nunca acontece nada. Maldita guerra. Que Deus maldiga essa guerra. Seja como for, não vejo por que tínhamos de ter um caramujo na parede. A marca na parede. Era um caramujo.